Com muito prazer, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. José Leitão, médico, cardiologista, cirurgião cardiovascular. Doutor, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Há relação mesmo com a baixa temperatura e o aumento de AVC, o popular derrame, e também infartos nessa época do ano? E por que, doutor, isso acontece? Bem-vindo. Obrigado. Ocorre um aumento em torno de mais ou menos 30%, claro, em localidades onde tem uma temperatura menor do que 20 graus. Por quê? Durante o período do frio, nosso corpo ele faz uma vasoconstricção para tentar diminuir a perda de calor, ou seja, isso faz com que ocorra uma diminuição, uma redução do calibre dos vasos, aumentando a probabilidade de infarto e até mesmo de AVC. Doutor, atinge mais homens ou mulheres? O senhor falou em temperaturas abaixo de 20, né? Aí primeiro essa pergunta, atinge mais homens ou mulheres com essa temperatura mais baixa? Aqui a gente tem temperaturas agora, eu comecei o programa hoje com 25 graus. Aqui nem tanto, né? A gente não sente muito isso. Exatamente. Ou sente? Aqui, na verdade, no Nordeste a gente não tem tanto digamos assim, esse fator de risco por conta da temperatura. Claro que vai depender muito da região. Por exemplo, se você for para Garanhuns, Mar Vermelho... Que dá 17, 15, né? Exatamente, que são temperaturas abaixo de 20 graus, existe esse aumento do risco. Lembrando que durante o período do inverno, em especial o período das chuvas, diminui a prática de atividade física, diminui a ingesta de líquidos e normalmente a gente acaba consumindo mais carboidrato para tentar, na verdade, retardar essa perda de calor. Então, tudo isso, ou seja, uma má alimentação, sedentarismo, quem fuma acaba fumando um pouco mais também durante essa época. Então, tudo isso aumenta o risco cardiovascular. E não é de uma hora para outra, né? Você já vem com um problema grave, com frio, você mais recluso, comendo mais, não fazendo exercício, né? Fumando mais ou, porventura, bebendo mais, pode se complicar. E tem, assim, entre homens e mulheres, o percentual que atinge mais ou é tudo nivelado, doutor? Normalmente as doenças cardiovasculares elas afetam mais os homens, isso depende muito da idade. Mulheres pós-menopausas, ela tem um risco cardiovascular maior. Por quê? Porque elas deixam de produzir estrógeno, que é um hormônio cardioprotetor. Mas, de forma geral, os homens morrem mais. Os homens morrem mais por causa disso. Tem algum sinal? Normalmente as doenças cardiovasculares elas não apresentam sintomas, isso é muito complicado. Quando tem alguma manifestação clínica já pode ser tarde demais. Isso é o grande problema. Por exemplo, você tem aquela plaquinha de gordura. Se você tem uma vasoconstricção, que é justamente esse efeito que ocorre durante o período do frio, você vai diminuir ainda mais o calibre do vaso, fazendo com que aumente o risco cardiovascular, o risco de ter um AVC por conta dessa obstrução. Uma pergunta que quem está em casa agora, né, pai, mãe, vovó, tem alguma idade em que eu preciso levar, por exemplo, o meu filho para o médico, que a gente fala, só vou para o cardio depois dos 30, ou só vou para o cardiologista depois dos 40, depois dos 50. Tem alguma idade ou não tem isso? Toda hora é hora, toda idade é idade, para você dar uma avaliada lá, se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso. A partir de que idade a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela preconiza para que as pessoas possam procurar um cardio? Uma pergunta excelente. Na verdade, não existe idade. Eu gosto sempre de dizer, desde a vida fetal, entre a 21ª e a 28ª semana de gestação, é necessária a realização do ecocardiograma fetal. Por quê? Existem os problemas, as cardiopatias congênitas, na qual as malformações cardíacas já se desenvolvem durante a formação da criança. Ou seja, todo cuidado é pouco, a gente precisa observar os sinais e sintomas. Caso essa criança apresente cansaço, dispneia e dificuldade de ganho de peso, procurar um pediatra e, havendo a necessidade, procurar um cardiopediatra. Então, toda hora é hora de buscar um médico cardiologista, né? Sem dúvida. O senhor falou, quando a gente busca que já sente algum sintoma, é porque tem algo que está já começando a se complicar. Exatamente. Os principais sintomas são o quê? Dor no peito, cansaço, falta de ar. Falando da parte mais cerebral, das vasculopatias cerebrais, se você tem dormência de um lado do corpo, se de vez em quando você perde força, se você começa a falar enrolado, procurar um pronto atendimento o mais rápido possível. E de quanto em quanto tempo eu devo buscar um médico cardiologista para passar por uma avaliação? Aquela história de anualmente, ela continua valendo ou diminuiu o prazo ou aumentou? Isso depende muito do risco cardiovascular, da história do paciente.
Se esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado, ele deve procurar pelo menos semestralmente. Mas seja um risco cardiovascular baixo, pacientes menores de 40 anos, a gente pode realizar a cada 2 anos ou anualmente, isso tudo muito depende do perfil do paciente. A gente fala dessas complicações no inverno, você falou que em algumas cidades pontuais, tipo do Nordeste, o senhor citou Mar Vermelho em Alagoas, Garanhuns, em Pernambuco tem outras também, que dão temperatura abaixo de 20. As pessoas podem se complicar, né? Tem uma época ideal do ano para se fazer exame? Você fala, faz o exame no verão, ou faz o exame no inverno, ou faz o exame quando você puder, mas faça. Qual é a recomendação? Faça exame quando for necessário, quando você puder realizar esses exames. Então a gente sempre orienta procurar um clínico, procurar o cardiologista, para, como eu falei, você identificar o risco cardiovascular e a necessidade do seu acompanhamento, principalmente aquele que já é hipertenso, aquele que já é diabético e, em especial, aqueles que têm história familiar de infarto ou AVC. Se você tem história familiar, procurar já um médico, procurar um cardiologista, até mesmo uma equipe muito profissional para fazer um acompanhamento adequado. E fazer os exames direitinho, né, doutor? Sem dúvida alguma. Um abraço, doutor José Leitão, médico, cirurgião cardiovascular. Até a próxima, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Agradeço mais uma vez estar aqui. Abraço, senhor.